Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo aqui do canal. Eu sou Adolfo Clair e hoje eu quero falar um pouquinho sobre por que você não pode parar seus estudos apenas na teologia. Não fique preso ao estudo da teologia somente. E eu vou dar as explicações, então peço que você se inscreva nesse canal, acompanhe esse vídeo, acompanhe para deixar seu comentário, para deixar sua opinião. Na página inicial e na descrição desse vídeo você encontrará um curso de teologia pagamento único. E caso queira conversar comigo, trocar uma ideia, peço que me siga lá no Instagram, página inicial do canal, você encontra, beleza? Vamos a mais este vídeo. E eu me peguei pensando agora, falando, cara, que tipo de vídeo eu vou gravar? E eu me lembrei de uma coisa. Você não pode ficar preso somente à teologia. É interessante que você leia outras coisas, que você conheça outras coisas. E não ficar preso somente à teologia. Sempre quando eu falo pro pessoal que, gente, se vocês querem fazer teologia, faz curso de teologia, faz um curso livre. Inclusive eu sempre indico aqui. Mas se quiser fazer um outro curso, faz uma faculdade de história, faz uma faculdade de filosofia, de letras. Isso vai ajudar muito vocês em alguns aspectos. Porque você vai estudar coisas diferentes da teologia. E aí você pode olhar e falar, tá bom, Adolfo, eu não devo só estudar teologia, nem só de teologia vive o homem. Ok, mas eu gosto de teologia, eu vou estudar teologia. Tá, é uma opção sua. Só que entenda, e a partir desse momento eu vou começar a explicar o porquê. Eu tive, eu, eu gosto muito de estudar grego, crítica textual, são dois assuntos que me fascinam, não, não na questão de salvação, não na questão de apologética, não. Mas na questão de eu confiar no texto. Porque a minha confiança, vou dar um exemplo meu, tô dando um exemplo meu, perdão aqui, mas eu sou um cara que no tocante à Bíblia eu sou muito desconfiado, sabe? Ah, eu não sou, o problema é seu, tô falando de mim. Eu sou muito desconfiado, então eu quero saber se minha Bíblia é uma tradução confiável, se a Bíblia foi transmitida fielmente. Essa é uma coisa minha, uma inquietação minha. E tudo bem, questão doutrinária a gente resolve depois. Resolvo depois. Minha preocupação é texto bíblico. Aquela palavrinha lá tá no original. Eu tava discutindo com o parceiro meu, Marcelino Pão e Vinho. Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Marcelino, gente boa pra caramba. A gente discutindo se é Gadareno ou Gessareno lá em Marcos, capítulo 5, versículo 1 e 2. Tanto em Marcos quanto em Lucas. Tava conversando com ele de crítica textual, assim, trocando uma ideia. Aí alguém pode falar, por que você não grava vídeo sobre isso? Eu já gravei vídeo ensinando a fazer análise crítico textual. Já indiquei material, então é só estudar. Mas estava conversando com ele. E aí, voltando a essa questão aqui. Então, essa questão de crítica textual é um bagulho que me incomoda. Talvez não incomode você tanto, mas me incomoda e eu acho legal isso aí, né? Só que, se eu ficar preso somente nessas coisas, né, só trabalhando em cima disso, isso afeta outras áreas de conhecimento que eu necessito para a interpretação bíblica. Então, teologia, ela não é só não só a exegese, mas não só a teologia, mas a exegese, a interpretação como um todo, ela não depende somente de um conhecimento técnico. Existem nuances que quanto mais conhecimento extra bíblico você tem, melhor fica a sua compreensão. Vou dar um exemplo. Tava vendo um debate, Sérgio Monteiro versus um cara qualquer aí de discussão. E certa feita o Sérgio Monteiro usou o seguinte argumento, que, olha só, o argumento dele, que a palavra Sheol é uma palavra de uso exclusivo hebraica. Você não tem uma concepção de Sheol em qualquer outra língua, é uma coisa única da língua. E eu olhei para aquele argumento e falei, eu entendi o seu argumento, mas eu não tenho capacidade para usar. Ele falou, é porque eu estudo linguística. E o que eu fiz? Eu fui estudar linguística. Alguma coisa sobre linguística. Então fui o curso de linguística geral, Leonor Skirler. E aí, cara, tem uma aba aqui só de linguística. Inclusive tô com um livro aqui que eu preciso fazer uma review, que eu vou fazer num outro canal meu, Sagata Historiador. Se você quiser ver a review desse livro, um comentário sobre esse livro, você vai ver.
Literatura e linguagem, tá? Literatura e linguagem. Por que eu tenho esse livro? Por causa da minha formação de letras hoje e por causa da questão linguística. E porque também apareceu lá, tá lá, vamos pegar, né, na Feira do Rolo. Vocês me ajudam muito com doação via Pix, então na descrição do vídeo aqui, quem puder fazer uma doação via Pix, eu adquiro obras assim e tal, e posso comentar. Então o que acontece? Ele comentou o seguinte, que o Sheol é de uso exclusivo judeu, é hebraico. Você não tem uma concepção de Sheol. Hades, a concepção de Hades é diferente de Sheol. Então, são duas coisas diferentes, podemos assim dizer. Existem conceitos diferentes. Falei, eu entendi seu argumento, porém eu não consigo usar ele. Falei, porque eu estudo linguística. Aí eu fui estudar linguística. Só que, se a gente parar para pensar, linguística ela está mais relacionada a literatura, língua portuguesa, estudo de línguas, do que Bíblia em si. Só que é necessário que a gente utilize de linguística, por exemplo, para compreender um tema bíblico. Entende? Eu tive que estudar linguística para entender, por exemplo, uma argumentação que o cara fez. Numa conversa, num debate pela internet. Não é? Então, imagine assim, ó, para eu entender, para eu conseguir usar a mesma argumentação que ele usou, eu precisei aprender uma nova área que eu não, até o momento eu não tinha estudado. Compreende? Então, quando eu fui para a faculdade de História, poucas coisas eu digo que eu aproveitei da faculdade, que eu curti fazer. Não que tudo que todo o arcabouço que a faculdade deu, eu não tenha aproveitado, eu não uso, eu vou usar sim. Só que eu gostei de aprender, cara, foram poucas matérias. Que eu gostei de falar, não, é aqui, eu tô em História para estudar essa bagaça aqui, velho. E uma delas é como lidar com documentação. Como lidar com um documento? Você pega um jornal, como é que você lida com o jornal? Você lê um jornal da Folha da mesma forma que você acompanha, sei lá, um youtuber de direita? Só uma pergunta. Assim, entende? Você assiste a Globo igual você assiste um jornal do SBT ou da Band? Entende? Não sei se ficou claro. Então você não pode lidar com um documento, com algo que você vê, com algo que você lê da mesma forma. Tudo. Cada um tem uma nuance. E quando eu li isso, cara, abriu um bagulho na minha cabeça que tipo... por exemplo, vou pegar um livro... Eu gosto muito de usar os mesmos livros. Não é porque eu não estou me atualizando. Eu gosto de usar os mesmos livros porque eles servem de referência para quem já está mais tempo no canal. Então você vai ver usando um livro, você vai entender... esse livro aqui é interessante por causa disso, disso, disso. Aí você vai ver uma outra explicação em outro livro. Então, por exemplo, tem um livro aqui muito legal... que é a Cidade Antiga, Fusco de Coulanges. Então, por exemplo, quando eu leio um livro desse, Fusco de Coulanges é um autor positivista. Então, a abordagem que ele vai construir, a argumentação, a estrutura, a maneira como ele vai fazer citação, é de um viés positivista. Se você não sabe o que é positivismo, por favor, pause o vídeo, dá uma lida o que é positivismo, depois você continua aqui, beleza? Então, positivista. É diferente da abordagem, por exemplo, de um autor marxista, que eu vou pegar, por exemplo, Eric Hobsbawm. A Era dos Extremos, Eric Hobsbawm. Caso quiser explicação sobre esse livro, vai no meu canal Sagat Historiador. Então, por exemplo, a maneira como eu olho e leio esse autor é diferente de como eu tenho que ler, por exemplo, Montesquieu, Grandeza e Decadência de Roma. Porque Montesquieu ele é um iluminista. Ele vem de um contexto iluminista. Esse aqui já é positivista. Aí você olha e fala, tá, tudo bem. O que isso tem a ver com o texto bíblico? Veja que o que eu estou enfocando nesse exato momento é a diferença entre lidar com o documento. Eu estou lidando com um documento, com um autor, com um escritor. Eu estou lidando com outro escritor. Então, a pergunta é, o texto bíblico, ele foi escrito no mesmo período? Ele foi escrito na mesma língua? Ele foi escrito, né? Olha só a pergunta que eu estou fazendo. Isso aqui vocês aprendem em exegese. Porém, eu consegui discernir melhor estudando história. Faculdade de História. Entende? Então,
Quando eu comecei a abordar dessa forma, eu comecei a olhar o texto de maneira completamente diferente. Então hoje, quando eu vou ler o Evangelho de Marcos, vou ler o Evangelho de Lucas, o Apocalipse, eu olho com uma leitura completamente diferente do que eu tinha quando eu iniciei a faculdade de História ou quando eu iniciei minha carreira da fé. Né? Porque ao longo da caminhada a gente vai juntando algumas faculdades e fazendo corre. Compreende? Então existem certos conhecimentos que, se você ficar preso à teologia, você não vai aprender. E esses conhecimentos, eles vão ser muito úteis na sua compreensão teológica. Só que você não vai aprender num curso teológico, em geral. Você vai ter que se desenvolver ao longo do tempo. E por que eu falei disso tudo? Por exemplo, eu estava falando de linguística. E aí eu me deparei com um livro que eu vi meus irmãos lendo quando era criança. Meus irmãos leram Senhor dos Anéis. Esse aqui é o primeiro livro, apareceu lá na Feira do Rolo, do meu amigo Calabres. Calabres, gente boa pra caramba. Meu guarda-sebo, né? Ele é um cara que mexe com sebo e, cara, assim, ele sempre tá com alguma coisa legal. Eu tô com esse livro do Senhor dos Anéis aqui, do Tolkien, A Sociedade do Anel. E aí esse aqui vai entrar na questão de linguística e literatura. Do que me ajudaria a ler um livro desse, me ajudaria na interpretação bíblica? Primeiro porque o cara que é um cristão. Primeiro ponto é isso. Então só que entenda que o cara, ele constrói um mundo. Ele é um especialista o Tolkien, ele era especialista em mundo medieval. Assim, imagine estudo mundo medieval. O cara era especialista nisso e o cara era linguista. Pra você ter noção, o cara era tão louco, tão foda, que pra escrever esse livro ele cria a língua dos elfos. O cara, por ser linguista, ele cria uma língua com uma escrita própria, com estruturas gramaticais. Estudar gramática já é difícil, o cara inventa uma gramática. Aprender caractere grego, hebraico é difícil, o cara inventa um sistema de caracteres com regras próprias. Uma língua que os elfos falavam, para escrever um livro sobre elfo. Qual que é o nível de inteligência que esse cara tem? E agora, preste atenção, uma das coisas mais importantes sobre o livro do Senhor dos Anéis. A preocupação com detalhes que esse autor tem. Então você pode olhar e pensar assim, tá, mas você não está falando sobre Bíblia? Então, estou falando sobre Bíblia, estou falando sobre teologia. Só que se você tiver a capacidade e o treino para compreender, por exemplo, o Senhor dos Anéis e começar a entender a abordagem que é usada aqui, se você aplicar o treino, o olhar clínico para o texto bíblico, você começa a encontrar coisas fascinantes. E não é viagem na maionese. Veja, não é? Mas detalhes. Por exemplo, eu sou um cara que não sou tão detalhista com o texto bíblico. Então existem coisas que eu deixo passar. Às vezes eu estou lendo a lição da escola bíblica, tem uma expressão em grego lá que eu deixo passar. Parceiros meus em grupos a falar, Adolfo, dá uma olhada nisso aqui, capitão, dá uma olhada nisso aqui. Olha essa expressão, eu acho que está equivocado, eu acho que está que não sei o quê. Por que o autor colocou assim? Aí eu tenho que parar e olhar para aquilo ali. Temas bíblicos que vocês me perguntam às vezes, eu nunca me incomodou, sabe assim, não me incomoda. Só que vocês chamam a atenção e então eu não sou um cara detalhista. Só que, por exemplo, a partir do momento que eu começo a ter um olhar mais clínico, mais detalhista para compreender algumas coisas, isso me ajuda na interpretação bíblica. A título, Senhor dos Anéis. A grosso modo, é uma obra que você vai olhar assim e falar, não, é só um livro de fantasia e tal. Mas quando você consegue entender o contexto em que esse homem escreve isso aqui, que primeiro ele escreve um livro chamado Hobbit, e depois ele começa a escrever O Senhor dos Anéis, e acontece a Segunda Guerra Mundial, pô. O cara escreve O Senhor dos Anéis em meio à Segunda Guerra Mundial. E aí você fala, tem um peso histórico nisso aqui. Existe uma abordagem. Então, quando você começa a olhar para um outro ângulo, você começa a ver mais nuances que passa por dentro das páginas. E isso vai sendo construído. E uma coisa que eu aprendi foi ouvindo o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho falou assim, ó, você tem que aprender algumas outras coisas, né, ler outras coisas, para refinar aquilo que você está fazendo. E de onde que o Olavo de Carvalho tirou isso?
de um livro chamado Vida Intelectual Sertilanges. Isso aqui é um padre. Um padre. Isso aqui é um livro francês, de um padre francês, Padre Sertilanges. Um cara, um conhecimento absurdo, né? E ele escreve um livro sobre como estudar melhor a vida intelectual. E é interessante que ele coloca isso, né? Então, Olavo repetiu o que esse cara fez, e não é à toa que, por causa do Olavo, esse livro foi traduzido. E isso me leva a crer e compreender que, se eu ficar preso só no grego ou na crítica textual, e eu digo assim, não que eu... Como que eu posso usar melhor? Se eu ficar preso nos meus estudos só estudando grego, gramática, vai faltar o olhar clínico. Na construção civil acontece a mesma coisa. Às vezes eu chego para fazer um trabalho, eu falo, vou fazer dessa forma e começo a fazer e dá certo. Por quê? Tem um olhar clínico. Desde os 17 anos de idade na construção civil, consigo ver. Estudando história, aprendendo coisas, tem abordagens, metodologias que eu chego numa conclusão por causa do treino que eu tive. Na teologia a mesma coisa. Tá, então você está dizendo que eu devo estudar mais coisas, muitas coisas, para compreender o texto bíblico? Sim. Em vídeos anteriores eu já falei o seguinte: se você quer ficar bom em alguma coisa, você tem que focar. Foca em grego, não foca em grego e hebraico, não foque em latim, grego, hebraico, inglês, francês, alemão, não foca em tudo isso. Foca uma coisa de cada vez, ok? Mas em momentos que você estiver enfastiado, ou que você está vendo que com muita maturidade você fala, não está tendo o resultado do meu estudo, você dá uma pausa, vai para outro estudo, um estudo. Leu 10 livros de crítica textual, vai ler um livro de outra coisa. Voltou? Volta para a crítica textual. Ah, eu li 3 livros sobre exegese. Vai ler outra coisa, não vai ficar preso em exegese. Fala que ler esses livros de exegese é chato pra cacete. Útil, extremamente útil, mas é chato. Entende? Você tem que aprender outras coisas, outras abordagens, para isso melhorar seu estudo bíblico. Então, por exemplo, hoje eu já estou... Quando eu vou ler um livro de crítica textual, já li, já estou cansado, já sei do tema, me ajuda bastante, compreende, mas eu perdi um pouco daquela questão. Então eu tenho que ler outras obras, até descansar um pouquinho disso, para voltar ali. Não sei se você está compreendendo. Só que se eu fico preso só na teologia sistemática, e por que muito apologista toma pau? Porque os caras só ficam presos na teologia sistemática. O cara é apologista, só fica preso na apologética, ele não vai estudar outras coisas. Entende? Não estou dizendo que não seja importante, você tem que focar, 60-40. 60% você estuda do conteúdo que te mantém. 40% você vai aprender outras coisas, porque nesse aprender outras coisas reforça aquilo que você está fazendo. Então entra a questão: devo me focar somente em teologia, somente em Bíblia, ou eu posso dar outras coisas? Você pode dar outras coisas. Quem viu a caminhada minha sabe que por mais de 8 anos eu foquei o canal aqui em falar de grego e crítica textual, alguma coisa de hebraico, alguma coisa de interpretação de texto e ponto. Só que hoje, se você olhar para a minha biblioteca, ela cresceu, ela expandiu para outros lados. Por exemplo, a própria área da linguística, literatura, filosofia. Também para a parte histórica tá dando gosto. Império Romano. Estudando Império Romano, cara, o quanto que eu aprendi, quanto que me ajuda na interpretação bíblica. Né? Lição da escola sabatina, escola bíblica me ajuda demais. História do Brasil, história mundial, principalmente Segunda Guerra Mundial, que eu gosto bastante e tal, política, algumas partes bem legais. História do Brasil, eu tenho que fazer uma review desse livro lá no meu outro canal. Entende? E tudo isso, parece que eu estou dando voltas, mas eu chego no ponto, texto bíblico. Curiosamente, 2 faculdades eu fiz só para interpretação bíblica. Qual? Teologia e letras. Letras por causa do quê? Linguística. Linguística, a qual eu ouvi um amigo utilizando o termo de linguística, uma argumentação linguística para entender. Então eu acabei lendo um pouco sobre linguística. Como eu já trabalhava com grego, ajudou demais na minha compreensão de texto grego.
A minha compreensão de interpretação mudou depois que eu li Curso de Linguística Geral do Fernando Saussure, tá? Depois que eu li esse livro, eu falei, velho, não, tradução é muito mais complexo do que a gente pensa. Então, não é só pegar a palavra em grego e a palavra mais correta é essa, e pá. Existe uma infinidade de discussão. Inclusive, quando eu fui ler livros, gramáticas mais aprofundadas de grego, linguística é a pauta inicial. Então, veja que para compreender melhor a minha área, eu tive que entender outra área. E quando eu estudei outra área, quando eu fui me aprofundar mais na minha área, eu descobri que era exatamente esse o caminho que eu tinha que seguir. Entende? Quando a gente olha para a teologia hoje, a teologia, você vê um monte de cara falando um monte de coisa na internet. Então, mas por que os caras estão falando assim? Por que a metodologia que eles seguem? Aí você vai para a história das interpretações, como lidar com... Aí você descobre a teologia liberal. Aí você vai ver a discussão de liberal, neo-ortodoxo, ortodoxia e por aí vai. Quem segue quem aprendeu com quem é antissemita, quem não é e por aí vai. E você começa a olhar para a teologia e para o desenvolvimento teológico de outra forma. De uma forma mais madura, de uma forma mais fria. E não só simplesmente, eu enxergo desse jeito, é isso, ponto e acabou. Inclusive, no próprio texto bíblico. Então, o que eu venho dizer para vocês é exatamente isso, né? É exatamente isso, tá? Então, a questão é, estude outras coisas. Quer aprender a ficar bom de Bíblia? Estude outras coisas além da teologia. E um dos grandes problemas que eu percebi, e é isso que eu queria chegar, desculpa dar essa volta gigante, mas um dos grandes problemas que eu quero focar aqui, é que o crente brasileiro, ele se torna crente. Então, o cara era do mundão lá, igual eu era, me tornei crente. Aí eu começo a ler a Bíblia. E não que isso não seja importante. É importantíssimo, essa é a base de tudo. O cara começa a ler a Bíblia. Só que, imagine um cristão mediano. Não estou falando do cara que tem a intensidade de saber, como eu e você. Se você está assistindo meu vídeo porque você me acompanha ou porque você caiu aqui, é porque você tem sede de saber. Mas aquele crente mediano, aquela pessoa brasileiro mediano, ele começa a ler a Bíblia e ele se torna cristão sem conhecer muita coisa de história, muita coisa da própria teologia. E ele começa a tomar e ter decisões e ter explicações equivocadas sobre a Bíblia. E esse cara muitas vezes se torna um pastor. Se a gente colocar no meio mais pentecostal, ele se torna pastor. E aí imagine o tanto de asneira que esse cara vai falar. Hoje, inclusive, as igrejas mais estruturadas pentecostais, por exemplo, a própria Assembleia de Deus, tem trabalhado muito com cursos teológicos para ver uma melhoria dos seus líderes religiosos, graças a Deus. Né? Mas antigamente não era assim. E tem muita igreja pequena que ela ainda é contra o estudo teológico. Né? Imagine o tanto de asneira teológica que um líder com essa incapacidade, com essa incompreensão literária, com essa incompreensão histórica, fala sobre a Bíblia. Aí gera a incompreensão de usos e costumes, gera crenças, doutrinas completamente equivocadas, falas absurdas, né? E querendo ou não, para certos grupos religiosos isso é muito interessante. Para certos grupos religiosos, isso é a coisa mais interessante possível. Mais interessante. Digo seitas neopentecostais, né, que o foco é o dinheiro e não o conhecimento sólido da Bíblia. Digo para alguns grupos que passam a desconfiar de... Existem grupos que fazem você desconfiar de tudo que foi produzido e confiar somente no que o corpo diz, né? Aquele corpo governante diz. Existem grupos que não dá. Existem certos religiosos que você não consegue discutir uma linha, por exemplo, sei lá, disso aqui. Porque para ele isso aqui é coisa do demônio. Para ele só é coisa inspirada se vem de lá, da central. Entendeu? E isso para o cristão é perigoso. Para o indivíduo intelectualmente falando é perigoso. Porque em vez de aumentar, diminui.
E quando eu digo aumentar a capacidade intelectual, eu estou na igreja exatamente por causa disso. Eu, com meus 19 anos, só para finalizar, eu já contei meu testemunho algumas vezes aqui, mas para você entender melhor, eu entrei na igreja para aprender de Bíblia. Para aprender de Bíblia. E ao estudar a Bíblia, nessa tentativa de aprender Bíblia, eu falei, cara, eu preciso saber se a Bíblia é confiável. Isso lá em 2012. Né? E aí eu comecei a estudar grego. Aí, por causa do autor Pedro Apolinário, comecei a estudar grego e crítica textual. Que ele tinha livro de grego e livro de crítica textual. E por causa do estudo grego, eu tive que aprender inglês. Olha a loucura, parceiro. Tive que estudar inglês. Estudar inglês. Não estudar inglês, gramática, pra falar, ok, mano, is brother. You come. Não, how are you? Não tô falando disso. Tô falando de estudar inglês instrumental. Pegar um livro em inglês e você ler. O meu primeiro léxico tá aqui de inglês, que é o Henry Taylor. E eu percebi a diferença de qualidade entre um léxico que se tinha em 2013 em inglês e um léxico que se tinha em português. O peso, a diferença é tremenda. É tremenda. A pesquisa é tremenda. É absurdo. É absurdo. É outro mundo. Então veja que para eu, no meu estudo, para minha compreensão, eu tive que estudar. Comecei a estudar grego, crítica textual. Para compreender mais crítica textual, tive que estudar mais de história, por causa da questão manuscritológica. Então, ó lá, história sendo puxada aí. Aí, acabei tendo que estudar um pouco de inglês. Aí, como a minha esposa fala francês, então eu posso pesquisar alguma coisa em francês. E se eu tiver dúvida, se eu não tiver certeza do que eu estou falando, eu peço ajuda para ela e ela me ajuda. Então, já coloquei um francês de jogo. Depois de grego, francês, espanhol é português. Já meti um espanhol no meio aqui da pesquisa. E aí foi expandindo meus conhecimentos. A necessidade de conhecimento, entendeu? Foi expandido. Que hoje eu falo, cara, se não fosse a teologia, meu amigo. E engraçado que conhecimento teológico me ajuda muito. Já estava lendo um livro sobre o Império Romano, eu vi o quão o historiador erra sobre o cristianismo. A maneira como o cara explica, né? Porque muitas vezes o historiador ele dá um viés mais, sei lá, católico, não sei, né? E aí eu vejo e falo, caraca, maré! Então tudo conflui para uma boa compreensão. E aí eu volto. Você pode depender só da teologia? Não. Ah, mas eu sou pastor. Agora você está dizendo que eu tenho que estudar. Já estudar teologia já é difícil. Imagina eu ter que estudar história. Não estou dizendo que você deve fazer. Estou falando que quanto mais... E é aqui que eu quero concluir meu vídeo. Quanto mais você tiver conhecimento de outras áreas, melhor vai te ajudar na compreensão do texto bíblico. Ponto. Você é pastor, você tem seus compromissos, você tem sua correria. Amém. Vai fazer. Mas entenda que quanto mais conhecimento você tiver de outras áreas que não sejam teologia, sei lá, história, filosofia, linguística, o conhecimento de um segundo idioma, o conhecimento das línguas originais, o conhecimento do segundo idioma te abre as portas para compreender teologicamente um monte de coisa. Né? E aí o que acontece? Olha que legal. Você consegue ampliar o seu conhecimento. Né? Ouvi um sermão. Esse pastor ele fez a primeira faculdade de história. Primeiro ele fez a faculdade de história e depois ele foi fazer teologia. E velho, você percebe a diferença da exposição dele para outro pastor que não tem formação em história. É perceptível. O cara fazendo uma explicação sobre a parábola do filho pródigo. Irmão, é coisa linda de se ver, cara. É lindo de se ouvir. Assim, e todo sermão do cara é desse jeito. É uma coisa uma pérola que ele tira do texto bíblico que um pastor somente formado em teologia não consegue. Um pastor preocupado com missões não consegue tirar do texto bíblico. Simplesmente assim. Sem choro nem vela. Você concorda comigo? Quero saber sua opinião, amigo. Quero só saber. Comenta aqui. Se gostou, se inscreve no canal. Tamo junto. Gosta da minha abordagem mais louca? Acompanha. Gosta da minha abordagem mais precisa? Tamo junto.
Peço perdão por falar demais aqui, mas foi isso que eu queria dizer. Disse tudo e um pouco mais. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo.